Caros amigos, boa noite. Dependendo a forma que você receber essa mensagem, uma mensagem convite para um evento que tem uma possibilidade interessantíssima de um assunto instigante, que é lidar com a mediunidade e a vidência, ou médio-vidente, que é uma faculdade anímica da própria alma do sensitivo. As suas possibilidades são múltiplas. Por exemplo, para ilustrar, para puxar sua curiosidade para participar do evento, a mediunidade não é só ver espírito, é uma das possibilidades. Ela também pode enxergar a doença humana. Temos aqui no nosso Ceará, já está desencarnado, um médico muito famoso. Nos meados da década de 30 para baixo, onde os processos de radiografia eram muito impossíveis de serem feitos. Então, o Dr. Webster agiu, conseguiu enxergar o órgão doente, porque não é uma faculdade espiritual, é uma faculdade da alma humana. Ele enxergava a doença. Semelhante ocorre se buscarmos paralelo ao livro dos médiuns, onde Kardec consulta um médium sonâmbulo, que também enxergava as doenças humanas. E ele disse, você não passa o remédio? Não, somente com o anjo doutor. Ou seja, para ser uma faculdade vidência e anímica, e médio-anímica, precisa de um agente exterior, ou seja, de um espírito. Então, o espírito ajudava a ele passar o receituário. Ele disse para Kardec, eu apenas enxergo a doença, mas eu não enxergo. Eu não passo o remédio, aliás. Então, uma faculdade muito interessante. Mas não uma faculdade, boa tarde. É uma faculdade passível a erro, porque nós precisar de outros médiums, ter critérios de análise de segurança. Tá? Eles gostam, muito obrigado por estar aqui. Eu estou instigando você aí ao evento da quinta-feira no YouTube, do nosso irmão, confrade, palestrante, Ivan César. Seja muito bem-vinda. Então, é uma faculdade que você consegue enxergar doenças orgânicas. Carlinhos Mirabelli, o saudoso médium paulista, conseguiu numa década muito precária, onde o raio-x ainda era muito incipiente. Ele enxergou a doença do seu cálculo renal na sua urina. Ele viu através do seu órgão, que depois foi confirmada pelo seu médico. Porque a segurança mediúnica sempre será a confirmação da percepção. Porque existem muitas criaturas aventureiras, ditas médiuns de vidência, que usam essa faculdade para explorar, para trazer os seus conteúdos de sua própria alma, que às vezes não estava em nenhum espírito. Na verdade, estava no conteúdo da sua própria intimidade. Não é isso? Porque se a pessoa descreve errado o seu parente, ela não tem mentalidade de vidência. Nós não podemos dar dicas. Precisamos. O médium sempre será avaliado por desconstruir a informação. E Kardec nos ensina isto. E essa é a proposta do evento. Ele estava perto de um médium vidente autêntico. Disse assim, senhora, eu enxergo eu enxergo uma senhora. Ela disse de coque, cabelo branco. Não. Ele descreveu o vestuário, o aspecto fisionômico da pessoa, que bateu automaticamente com a descrição daquela mãe, daquela senhora. Quando o espírito se apresenta para nós outros, ele vai se apresentar com algo que diga a sua identidade. No filme Ghost, por exemplo, você vê que Sam Witwer é todo tempo aquela roupazinha igual a minha. Né? Eu estou fazendo até mexer, laranja. Para dizer que era ele que estava ali. Para dizer para as pessoas que era a sua forma de identidade. Então ele apareceu com aquelas vestes
para se melhor identificar. Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele não é velho. Ele se apresenta para critérios de identificação como um velho, daquela barbinha, não é isso? Mas no mundo espiritual ele é muito jovem, né? Semelhante a uma personalidade super enjuvenescida, porque ela, no mundo espiritual é atemporal. E Emmanuel, quando se apresentava para Chico, na sua convivência comum, começou a envelhecer por tanto tempo de entrar com a atmosfera terrena, entrar nessa psicosfera. Então ele se apresentava como senador público de juventude. A primeira aparição de Emmanuel para Chico foi com o padre Manuel da Nóbrega. Foi o primeiro contato com o seu guia espiritual. No fato de ser padres e freiras, isso fica um alerta. Não é razão suficiente para dizer que é um espírito benfeitor. Vibração, se dá ansiedade, se dá disritmia cardíaca, não provém de um bom espírito. O fato é o fator linguagem, é o que o espírito pensa. É assim o nosso critério de análise. Por isso eu queria convidar você para que você pudesse, neste evento, aprender sobre o assunto. Por que aquelas ditas videntes conseguem devassar a tua vida? Conseguem fazer leitura psíquica tua? Ou, muitas porque querem explorar, utilizam-se da mediunidade para vender, para tirar algum concurso de dinheiro, para te explorar. E se você não conhece bem a teoria, você cai nas armadilhas dos espertalhões. Então, essa é a proposta do Mente Consciência para quinta-feira, às 23, ou aliás, no dia 23, às 19h30, para assistir esse evento, que tenho certeza que vocês vão poder fazer perguntas, tirar dúvidas, com uma pessoa muito experiente, que é o Ivan, que tem experiência em mediunidade, que tem experiência em reunião mediúnica, que é médium também, e vai repartir lá de Salvador, dessa terra maravilhosa, a sua experiência. Eu quis deixar essa reflexão para você ver. Por exemplo, um espírito obsessor tem uma característica quando ele se apresenta para o médium. Geralmente, quando é um espírito, é um estado feudal de arrepiar. Parece aqueles espíritos, né, encapuzados da Klux Klan, mas o vestuário negro, porque reflete o estado interno do indivíduo. E, por exemplo, o espírito Marta se apresentou quando eu a percebi, uma jovem, não é isso? Aliás, Marta não, correção. Quando eu enxerguei a primeira vez Maria Angélica, ela se apresentou para mim de um hábito de freira, hábito azul de piscina. Quando eu a percebi, ela se apresentou e me deu uma lição que eu vou deixar para fechar o nosso vídeo para reflexão, tá? Já posso ver a senhora, eu não sou médium vidente, tá, gente? Ela simplesmente olhou para mim e disse, o que adianta ver os espíritos se tu não consegues enxergá-los com os teus defeitos? O mais importante não são os fenômenos, meu filho. O mais importante é a tua pacificação interior, é a tua mudança interior. É o que é mais importante. Me ver não é uma grande coisa. O mais importante é te enxergar como ser imortal que tu és. Modificar as tuas estruturas emocionais para melhor. Isso é muito mais importante. Então, esse espírito eu devo muita coisa. Um dia eu vou contar muitas coisas que essa benfeitora não é o meu guia espiritual, é um homem, porque a mulher dá muito trabalho. Só brincadeira. Então, assim, eu queria dividir para convidar para que vocês repartam o canal Mente Consciência, assinem, vai vir outras novidades boas. Nós vamos ter sobre carta consoladora, o mecanismo, como é que funciona, com o médio Orlando Noronha, que é médio de carta consoladora, ele vai tirar as dúvidas de vocês. Não vai haver carta, tá? A gente tem que ter esse esclarecimento. Porque quando você sabe de uma coisa, você melhor busca.
você compreende os limites e possibilidades. Essa é a proposta do Centro Espírita Caminho da Verdade, do canal Mente Consciência. Então, eu quero te pedir, encarecidamente, divulgue as nossas lives. Eu estou colocando... Opa, Rita, eu estou colocando para vocês esses conteúdos que eu acho que são significativos. Tem muitos conteúdos outros que são bons, nobres, como o Evangelho, mas nós aqui optamos para fazer um caminho inverso, um caminho diferenciado, que é essas lives de estudo, para que a gente possa estudar. A primeira vez que eu vi um espírito, eu me descobri em médio de efeitos físicos, eu me mijei todo, não tenho vergonha de dizer para ninguém. Né? Isso foi na casa do meu pai, apareceu um espírito assim de uma forma tenebrosa para mim, de cor negra, não é isso? E a minha reação de coragem foi dar um grito enorme, e eu olhei assim para minhas roupas e eu estava todo molhado, porque eu não esperava aquela situação inusitada. E o meu pai, o que foi que aconteceu? Não, foi pesadelo, senão eu me internaria no manicômio. A mediunidade vidente tem outras coisas que eu não posso contar. Eu não posso ser classificado em médium vidente por várias coisas. Tem que ter periodicidade. Eu não tenho periodicidade nisso. Não é isso? É uma coisa corriqueira, não é uma coisa sempre. Entende? E, Rita, seja muito bem-vinda. Nessa conversa despretensiosa, nossa, né? Claro que eu fiquei com medo. Não é isso? Porque, para mim, é uma coisa que eu não estava acostumado. Não esperava. Eu estava estudando para o vestibular, eu tinha 20 anos, faz um tempinho, né? Hoje eu já, assim, 20 anos. E quando aconteceu essa situação, eu estava estudando, eu levantei a cabeça, me deu fome, sabe? Você tem aquela concentração que você está fazendo aquele estudo, que você se abstém de fome, me deu uma coisa assim, roncando no meu estômago, que eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Quando eu olho, me deu fome, eu digo, valha-me Deus, quando eu olho o relógio, quase 10 horas da noite, eu não tinha jantado. Você já estudou, você já teve um estado de concentração tal, que você estuda muito e de repente você, quando você olha, vamos lá, vamos responder a sua pergunta. Tem isso, a classificação dos médios depende da periodicidade. Bom, existe uma classificação do livro dos médiuns, tá? Existem os médios de efeitos intelectuais, onde se encontram os médios videntes, né? Mas o que é periodicidade é que tem uma constância, enxerga não ocasionalmente. Isso é o sensitivo, é onde eu me encontro. Eu me encontro com um médio inspirado. Né? Às vezes eu faço palestra, eu estudo, claro, que eu preciso estudar para dar subsídio, mas tem, assim, o médio de efeitos físicos é que produz efeitos físicos. Esse assunto será muito mais abordado, porque eu não posso falar, né? Senão estraga o spoiler. Eu quero atiçar a sua curiosidade para que você vá. Periodicidade é você ter uma visão constante, não enxergar esporadicamente. Por exemplo, eu enxergar Maria Angélica uma vez, teria que enxergar ela sempre. Eu não enxergo ela sempre. Cheguei uma vez. Eu enxerguei o Dr. Bezerra uma vez. Não sempre. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É mais ou menos isso. Está na mesma vibração, e não está. Às vezes o espírito só aparece umas luzes róseas, azuis, não é isso? Mas senão eu vou, você vai perder a graça, eu não vou fazer a palestra. Né? Esse não é o objetivo. O objetivo é fazer que vocês vão lá e perguntem para o palestrante. Eu tenho que deixar perguntas para que vocês busquem entender como é que isso funciona. Por que eu quero... qual é o meu objetivo? Vocês se safarem de certas cartomantes que são realmente embusteiras. Existe muita gente espertalhona nisso. E se tira da credibilidade alheia para extorquir, para manipular. E nem sempre. Né? E esse é o objetivo, a minha preocupação. De que vocês tenham esse conteúdo, vocês possam tirar dúvidas. Esse chat aqui que tem aqui do StreamYard, que vocês estão tirando dúvidas, vocês vão poder tirar lá no YouTube. Então eu preciso que vocês assinem o canal, Rita, que você divulgue na sua rede social. Teve uma live muito boa, Rita, sobre vício cibernético, eu pensei em família.
Quantos adolescentes se cortam, né, com giletes, com jogos mortais, que criam asfixia e que se matam. Foi essa minha preocupação, para poder salvaguardar os familiares para que eles possam ficar atentos. Então vai vir, por exemplo, eu vou ver se eu consigo trazer, estou ainda em negociação, com o doutor Hugo, se você ver, tem uma palestra dele aqui isso. Infelizmente se aproveita, porque uma pessoa não sabe. Você quer avaliar um sensitivo ou médium? Desconhecimento da informação. É a única maneira que você vai avaliar. Tá? Você não pode dar dica. Como é que um médium vidente que não tem vidência? Ele vai fazer perguntas dedutivas. Se a gente usar o filme Ghost, por exemplo, você não viu naquela cena que ela descreve o ruído todo errado, o vestuário, o aspecto psicológico, porque ela não estava enxergando. Simples assim. Quando o médium é verdadeiro, como o médium Orlando, que percebe os espíritos, ele vai dizer: estou vendo uma senhora de nome Maria, eu estou criando, não estou vendo ninguém, pelo amor de Deus, tá? Ela tem cabelos ruivos e diz que é sua mãe. E aí começa. Detalhes desconhecidos que somente você e ela sabia na intimidade. Essa é a diferença. A informação vem instalar de dedo, vem pontual. Entende? Por isso que a gente tem esse foco, essa preocupação de repassar esses conteúdos, tá? Então, não, assim, estou explicando isso porque a gente tem que ter honestidade. Outra coisa, eu vou fazer uma palestra sobre segurança médica. Nem todo mundo está habilitado de comunicação, não, viu? O filme Ghost ensina isso, para a gente ficar como lição. Aquela médium não era uma médium de carta. Ela jamais conseguiria psicografar, médium por fala ou por psicofonia, o parente daquela mulher. Ela não tinha essa especificidade mediúnica. É justamente o que a live vai tratar. Esse negócio que você está vendo todo o tempo não é bem assim, não. É raro. É raro. Às vezes o indivíduo quer chamar a atenção das pessoas para si, por carência, por vaidade, por narcisismo. Então a gente precisa conhecer bem esse tipo de coisa. As pessoas dizem assim, não existe evidência só para obsessor. Quem vê obsessor, vê parente, vê benfeitor. Não existe essa mediunidade só para terrorismo, não. Não existe essa percepção só para terrorismo, não. Existe, o cara vê de forma ampla. Tanto gente mais elevada como gente do terra-terra. É por isso que eu estou botando algumas figuras, e vou botar amanhã mais outras, de como é que um suicida se apresenta para um médium. Mais tarde eu vou colocar algumas informações adicionais para que vocês tenham acesso a isso. Depois eu vou montar um material, vou disponibilizar de graça para vocês aí, para que vocês aprendam a lidar com essa situação. Vocês enxerguem isso, ok? Como é que é o processo? Esse GIF que eu coloquei, que eu procurei há muitos anos atrás, é mais ou menos assim. Porque o fluido tem que casar, o meu fluido com o fluido do espírito. Isso, para um espírito muito superior, ele tem que baixar a fluidez dele para poder se tornar tangível aos meus olhos. Acho que não há necessidade de saber de tudo, mas talvez não tenhamos estrutura para saber. Viver o presente e procurar o melhor possível. Olha, o conhecimento nos liberta da ignorância. Entende, Rita? Se você sabe de uma coisa, você não vai ser enganado. Eu vou dar um exemplo. Eu sei muito sobre magia, por a minha experiência na casa de Francisco, e uma pessoa, não vou dizer o nome, que um dia eu poderá fazer palestra, temos uma amizade, me levou para uma dita médio de efeitos físicos. Ok? E aí, o que foi que aconteceu? Ela disse que eu era chifrudo, que tiveram feito um trabalho de magia para mim, e que alguém tinha me macumbado. Só que, porém, eu conheço isso. Ela me tocou. A mão, a extremidade da mão, estava quente igual a café. Ok.
Existem sintomas que a gente sabe. E ela tirava umas linhas pretas de todo mundo. De todo mundo ela tirava. Então o fenômeno é mentiroso. Se realmente a pessoa foi magiada, tem que ser um médico de efeitos físicos para fazer esse tipo de coisa. Primeiro cai vela, cai coisas de encruzilhada, cai artefatos da Umbanda em cima de quem materializa. Já participei de reuniões assim. Já vi, já aconteceu um trabalho de uma médium lá da casa de Francisco, cuspiu um trabalho que estava lá na Borges de Melo, na Oi. Isso para mim me serviu porque isso eu aprendi. Quantas pessoas, e essas pessoas gostam de manter você para poder te explorar. Para você sempre pagar trabalho, para que você sempre fique na dependência dessas pessoas. Para elas nunca te ameaçando. Isso que é o mais grave. Agora você com esse tipo de coisa, você olha. Eu olhei com uma frieza porque eu achei que eu queria aprender com aquela situação. Primeiro, eu não estou há muito tempo. Só se eu for correndo de mim mesmo, traído de mim mesmo. Só isso. Ok? Mas não estou. São 5 sintomas. A mente da divinidade possibilita isso também, Rita. Tá? Mas isso aí, a gente vai ter que ter muitos critérios. Porque às vezes é a imaginação do próprio indivíduo. Porque isso aí você vai ter que perguntar para o Ivan. Tá? Mas assim, a possibilidade sim. Mas a gente tem que confirmar um aspecto psicológico. Eu conheço um médium vidente aqui que está atormentado. Ele só enxerga o mundo mental dele. Tá? Todo mundo ele padroniza. Ou obsessor, que você foi fulano de tal, não bate nada com nada. Isso quando vem, a gente vem por espontaneidade. Você lembra automaticamente. Até os espíritos fazem você recordar. Do ato de você dormir, você enxerga um parente seu. Que não é só o fato, não é o vão do sono em si vai facilitar você enxergar outras pessoas sem ser domiciliado no mundo físico. E eu coloquei teoria. Além da palestra, tem a teoria toda para você estudar. Isso que é muito mais legal. Tá certo? Eu estou instigando vocês. Tem muita coisa, tem coisa para estudar. Você quer aprender mais sobre esse assunto? Existe um livro chamado Recordações da Mediunidade de Dona Ivone, que eu te aconselho a estudar. Tá? É um livro excelente, psicometria. O médium vidente, se ele tocar num objeto, ele consegue fazer uma leitura psíquica sua. Isso também é o princípio da magia. Que aí um dia nós vamos conversar sobre o assunto. Vamos fazer uma palestra sobre esse assunto. Para explicar como é que é. Até para vocês se defenderem. Tá? E os sintomas são muito interessantes. Eu vou contar apenas para instigar você para ir para a palestra, depois eu vou soltando devagar. Sonhar com velho trabalho. É um dos sintomas que você está envolvido por magia. Mas tem outras coisitas mais. Tá? Que a gente teria que discutir e conversar. Todo estudo ele não é para a gente ser sabichão, intelectual, não. É para nos libertar da nossa ignorância. Somente isso. Quando eu for fazer palestra sobre como lidar com a raiva, vencer o ciúme, com os componentes espirituais que existem, para que atrapalhem as relações, é tudo isso para que a gente possa se lidar conosco de uma forma mais qualitativa e nos defender dessas energias estranhas. E se defender de médios que realmente não estão com amizade com Jesus, que são pessoas atormentadas, que passam e dizem assim, tem um espírito obsessor perto de você, grande coisa. Não disse nada de novo. Né? Se Alexandre, do Missionários da Luz, diz que para cada encarnado tem 5 espíritos que nos arrodeiam, geralmente nós temos um espírito familiar, um espírito mentor que é superior ao anjo da guarda, que é superior, tá? E nós temos nossas companhias da retaguarda. Não é isso? Mas é a nossa oração, a nossa mudança, a nossa coerência. A gente vai se sintonizar com algo mais superior. Ok?
Então, eu quero que vocês compartilhem a live lá do Mente Consciência, que é uma forma de nos ajudar a dividir esse conhecimento que tem o intuito de ser remédio para as nossas almas e também para nos esclarecer. Eu espero que, sinceramente, que você que está me ouvindo aqui, que você tenha um bom final de semana e que você aproveite nessas lives reflexivas encontrar respostas que você busca ou caminhos para você entender como é que você se funciona na vida. Nós vamos falar de casas mal assombradas, vamos falar de tudo isso, tá? Eu vou trazer pessoas, ou eu mesmo vou falar que eu passei por essas coisas, eu vou colocar a minha experiência, tá? Mas eu vou alternar com outros palestrantes que vão ser muito bons e vão nos ajudar. E eu quero te agradecer por estar me ouvindo, tá? Tenha coragem aqui de fazer as perguntas, são boas, tá? E a gente vai respondendo, na medida do possível, né? Quando eu vi o Frederico Júnior, que é o meu anjo da guarda, o meu mentor, uma experiência interessante. Eu saí do corpo físico e vi um homem de olhos azuis, cabelos pretos, 1,80 m, parece o Henry Cavill, mas bem mais melhorado. Tá. Aí ele, assim, o que eu lembro, e ele, eu ia para Uberaba, ver o Chico na época, e afrouxei, não tive coragem. Eu percebi esse ser, que me deu assim, olhou para mim e eu percebi, sabe, algo mexeu em mim, porque um guia espiritual, ele te acompanha por muitas reencarnações, não só nessa, mas em muitas, né? Eu acho que eu dou um trabalhinho bom para ele, né? E aí eu tô querendo dividir, e a gente vai trazer alguém para falar desse assunto, viu? Nem se preocupe, vai estar na pauta. Gente que tem esse contato com o seu guia espiritual, como é que é? Então, se você for lá, a peça cega nos espíritos, tem coisas muito boas. O Newton Souza, que é o nosso amigo, que sempre está trazendo palestras reflexivas, nós vamos chamar de volta. E outras pessoas mais, o Wagner Marques, para falar sobre sonambulismo e magnetismo. Tá? A luz do espiritismo. Então vamos trazer gente que possa nos ajudar. Alguém para falar de sonho e sono. Alguém que tenha experiência nisso. Então está na nossa pauta de palestra, gente de peso, tá? Para que possa nos ajudar nessa nossa caminhada. Eu quero te agradecer demais. E vamos ver aqui. Eu quero dizer como saber as relações ao passado. Bom, se é só você medir tuas reações emocionais, tuas preferências, você vai ter uma radiografia de quem tu és na atualidade. Eu tenho relações que eu sei mais ou menos onde é que é a área, o ponto vulnerável que eu preciso me trabalhar. Cada um tem que fazer uma pergunta para si. Eu sou muito avarento, eu sou muito ciumento, eu tenho uma dificuldade em relacionamentos interpessoais, eu tenho uma escassez na área afetiva, então esse é o ponto que eu venho reparar. Eu tenho muita dificuldade afetiva, eu tenho muita dificuldade familiar, esse é o ponto passado que eu venho reparar. Eu tenho dificuldades intelectivas, é esse ponto vulnerável do passado no presente que vem me cobrar para que eu possa me reajustar. Olha, um beijo no coração, um beijo na alma e até outras oportunidades que nós vamos encontrar sempre. A casa é de vocês. Usem e abusem. Deixem sugestões aí nos comentários abaixo, que a gente pode propor um palestrante fazer uma palestra, ou eu faço, de alguma maneira, a gente tira um dia para fazer um tira-dúvida, para a gente ter essa interatividade que é importante, tá bom? Um abraço, muito obrigado, e espero você quinta-feira, sem faltar, para um palestrante com muita experiência, o Ivan César. Muita paz, paz e bem, e um bom final de semana.